Bom dia, graça e paz aos seus cheios com todos. Sou o presbítero Alcides, sou da Primeira Igreja Presbiteriana de Paraná. Estou aqui mais uma vez para compartilharmos sobre algumas coisas que nós vemos, ouvimos, seja pessoalmente, seja em rede social, que como igreja, como cristãos, precisamos pensar. A maioria de nós, mesmo nascido em lares cristãos, passamos por momentos em que deixamos os caminhos que nós trilhamos e fomos experimentar aquilo que aparentemente era agradável aos olhos do mundo. E nós descobrimos que não. E neste período, para os nossos pais, nós culpamos a igreja. Para a igreja, culpamos nossos pais ou outras pessoas. E sempre tentamos justificar. Hoje nós vemos muito, desculpe se a igreja fez isso com você, a igreja é composta por pessoas, né? Volte para a igreja, porque a igreja não são só as pessoas, e Jesus te espera de braços abertos. Deixa eu falar uma coisa para você, que eu aprendi a duras penas, e várias pessoas aprenderam. O que nos afasta da comunhão com Deus não são as pessoas, não é a hipocrisia das pessoas. O que nos afasta de Deus é o nosso pecado. O que nos afasta de Deus é o nosso orgulho, que faz com que nós nos afastemos de Deus e tentamos justificar aquilo que não tem justificativa, que é o nosso pecado. Lembra do ladrão na cruz? O que ele disse? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino, que Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Mas o que o ladrão da cruz teve que fazer? Teve que pagar o preço pelo seu pecado. As consequências do seu pecado. Nosso coração tende aos prazeres do pecado, mas não está disposto a pagar o preço das consequências do pecado. Queremos justificar tudo. Como diz o presbítero lá em Paraná, queremos ajustar o que a Bíblia diz como verdade para justificar algo que não tem justificativa. E às vezes queremos malear algo que precisa ser corrigido. E não tem jeito. Como diz um outro presbítero amigo meu, às vezes nós falamos as coisas, as pessoas pensam assim, fala porque não é com ele. O verdadeiro cristão está disposto às suas consequências. Lembra de Davi? Davi pecou, Davi ficou cego pelo seu desejo. Quando o sacerdote perguntou para ele, o que devo fazer para um homem que tinha várias ovelhas e recebeu visitas em sua casa, pegou a única ovelha que o homem tinha, matou e serviu para seus convidados. E esse homem tem que morrer. Quando o sacerdote diz, esse homem é você, rei, ele entendeu o que havia praticado como pecado. E se arrependeu, dobrou seu joelho diante do Senhor e disse, devolva-me a alegria da tua salvação. Nós não caímos da graça, nós não perdemos a salvação, mas entristecemos o Espírito Santo de Deus. E eu fico triste quando eu peco, porque assim como Davi, entristece a minha alma, entristece porque eu sei que eu pequei, não deveria ter pecado, porque pertence a Cristo. Então, deixemos o nosso orgulho, lutemos contra o nosso pecado, e não deixemos de congregar, como Paulo diz, como é o costume de alguns, com a velha desculpa de que me afastei da igreja por causa do pastor, me afastei da igreja por causa do conselho, me afastei da igreja por causa da liderança, me afastei da igreja por causa do irmão fulano de tal, ou da família tal. Eu me afasto de Deus por causa do meu pecado, porque eu valorizo mais permanecer na vida de pecado do que você estar na minha vida e ter comunhão com Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, Deus nos abençoe. Amém.